parte física. Cara, mais um jogo muito abaixo dele. Eu fiquei, assim, com vergonha alheia do Roger, comentarista, assim. Eu não gosto de ficar criticando o companheiro, porque o Roger, querendo ou não, ele faz o papel de jornalista ali sendo comentarista. Mas eu discordo em tudo que o Roger disse sobre o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta saiu, o Roger disse que não era para ele ter saído. Eu acho que demorou até ele sair. O Roger votou no Arrascaeta como o melhor em campo. Achei isso um absurdo. E assim, na boa, foi mais uma partida ruim do Arrascaeta. Não sei se vocês concordam comigo, mas ele está andando em campo. Assim, é constrangedor como o Arrascaeta vem, sabe, atuando. Não dá, um jogador com uma idade baixa, 27 anos, cara. Deixa eu ver aqui quantos anos exatamente o Arrascaeta tem, ó. Arrascaeta, o gol. E ele não consegue terminar um jogo, cara. Ficar 90 minutos bem em campo. Hoje a gente viu o Felipe Luiz terminando uma partida e o Arrascaeta não termina um jogo sequer. Ele tem 29 anos, cara. Não dá para um jogador de 29 anos ter essa dificuldade física que ele tem, cara. Eu sei que ele é um jogador que... Perseguição Arrascaeta. Pô, Gilberto, não é perseguição, você pode discordar de mim, mas dizer que eu estou perseguindo é um erro, muito pelo contrário. Já passei muito pano para o Arrascaeta. Individualmente falando, eu gostei de algumas peças, sabe? Novamente, gostei do Fabrício Bruno, gostei muito do Felipe Luiz. A gente, cara, é uma pena ver o Felipe Luiz encerrar a carreira, porque como é craque, como joga bola, extremamente inteligente. Inclusive, ele foi o autor dos 2 gols do Flamengo. Quer dizer, o autor dos 2 gols, não. Autor das 2 assistências nos 2 gols do Flamengo. Os gols foram marcados por Pedro e Luiz Araújo. E o Felipe Luiz deu 2 assistências. Fico feliz também pelo Pedro voltando a fazer gol. E outra, abre o olho, Gabigol. Se o Pedro já era titular com o Tite, mesmo sem fazer gol, imagina agora ele fazendo gol. Cara, assim, eu acho que vai ser um jogo difícil para o Flamengo, mesmo sendo dentro do Maracanã. Ontem eu vi o jogo do Palmeiras, nada absurdo, mas a gente sabe que o Palmeiras tem uma força mental fora do comum. A gente presenciou isso contra o Botafogo. Não é normal um time fazer o que o Palmeiras fez contra o Botafogo. Perdendo de 3-0, foi para o intervalo perdendo de 3-0, voltou sem alteração no time, alteração por peça, apenas alteração tática, e virou o jogo para 4-3. Palmeiras é um time extremamente forte mentalmente. Isso não é o forte do Flamengo, a gente sabe disso. O Flamengo vai ter alguns desfalques. Thiago Maia está fora por suspensão, Bruno Henrique está fora por suspensão, Davi Luiz é dúvida ainda, não sabe se vai voltar. Mas quem? Gabigol, provavelmente fora. O Flamengo tem muitos desfalques aí, cara, para esse jogo. É bom o Flamengo abrir o olho, porque o Palmeiras não vai facilitar a vida do Flamengo. Flamengo esse que venceu hoje, hein, velho Vamp? Velho Vamp tá aqui, Flamengo venceu o Fortaleza, não jogou nada demais, mas foi pelo menos mais organizado. Teve boas atuações aí do Luiz Araújo, do Vitor Hugo, e o Arrascaeta fez um bom jogo também, na minha opinião. Pedro fez um gol bonito. Teve aí Felipe Luiz, eu acho que a gente vai ter que questionar, porque vai bem na frente, mas sofre muito ali defensivamente também. Mas o Flamengo vence. Pior que ainda tem chance, viu? Eu tô olhando a tabela com esse jogo a menos. Eu tenho... Tem chance do quê? De título. Você acha que o Flamengo tem chance de título? Você viu a tabela, Tico? Você tá de brincadeira. O Flamengo se ganhar do Red Bull. O Flamengo tem 53 pontos, mano. Com um jogo a menos. Tá bom. Mas jogo a menos... contra o Red Bull Bragantino no Maracanã. Se ganhar, vai pra quanto? Vai pra 56. E se o, mas não sei. Se o Botafogo perde do Vasco? Tá, mas aí você tem que falar que o Botafogo tem que perder, então, pro Vasco e pro Fortaleza. Porque são 2 jogos que o Botafogo tem a menos ainda. 2 jogos fora de casa. Ué, mas não fui eu que falei que o Botafogo já era campeão, você falou. Não, eu ainda acho que o Botafogo... Eu tô falando assim, na tabela, se você olha que um time tem 40 e o outro tem 36 e o outro tem 34 na zona de rebaixamento, você fala, olha lá, tem que olhar. Claro. Faltando 6 rodadas. Ao mesmo tempo você fala assim, tem um que tá com 53 e o outro tá com 59. Tem que olhar pra cima também. Tá, mas você... Agora já tá mudando. Você não, eu acho que... Você falou, já é campeão e eu tô gravado. Eu acho que o Botafogo ainda vai ser campeão. Agora já eu acho. Não, o Botafogo pra mim... eu acho. Não, pra mim, eu tô falando que o Flamengo com essa vitória, não é que tá tudo morto, não.
Tá morto pro Bragantino? Eu ainda acredito no Botafogo. A vantagem ainda é maior do Botafogo. Ó, o Flamengo, se ele ganha do Palmeiras, ele ainda não chega no Palmeiras. Só que ele tem um jogo a menos. Se ele ganha do Palmeiras, ele ainda fica 3 do Palmeiras. O Flamengo enfrentou o Fortaleza. Não jogou nada demais. Não vou falar que foi um jogo ruim. Teve boa atuação do Luiz Araújo. O Luiz Araújo foi muito bem hoje. O Arrascaeta foi bem hoje. O Vitor Hugo entrou bem hoje. Everton Cebolinha foi bem? Foi bem. O Everton Cebolinha foi bem. Quer dizer, ele é muito afobado. Ele faz jogadas lindas na hora de finalizar, finaliza de tudo de qualquer jeito, mas ele tá ganhando confiança. E o Pedro? O Pedro só fez o gol. Só fez o gol, mas foi um bonito gol. Inclusive com a assistência do Felipe Luiz e o Luiz Araújo faz o corta-luz e ele faz o gol. Se você pega a carreira do Pedro, normalmente ele fica ali na área, ele tem que fazer gol. Ele não é aquele cara que sai da área, movimenta, que vai pra lá, vem pra cá. Ele é sempre aquele ali mesmo, ali, ó. Mas aí pra você é válido? Ele não tem que marcar mais? Ele é um homem de área que nem o Fred. Você vê que o Fred não fazia muita movimentação, não. O Gabigol faz isso, que ele não fica lá preso. Mas o Pedro é mais ali mesmo. Segura a bola. É aquilo, é uma vitória importante. Porra. É uma vitória fora de casa contra um Fortaleza que também tá brigando ali pela Libertadores ainda, porque tem jogos a menos. Agora tem um jogo só. Tem um jogo agora a menos. E é um Fortaleza que é um time chato, né, Bruno? Sim. E o Flamengo consegue vencer o Fortaleza fora de casa por 2-0. O Fortaleza jogou bem? Não foi um jogo bom. Ainda tá batido, né? Foi uma semana que... Não foi um jogo bom. E o Tite tá dando confiança pra esses caras. E hoje ele tinha a opção de usar o Everton Ribeiro. Sim. Ao invés do Luiz Araújo, por exemplo, no lado direito, ele optou pelo Luiz Araújo. No meio de semana já jogou Luiz Araújo e Bruno Henrique, né? Que hoje o Bruno Henrique estava suspenso e jogou Cebolinha. No jogo de meio de semana já jogou com 2 pontas. O Sampaoli tentou fazer algumas vezes e sempre que o Sampaoli tentou foi ruim com os 2 pontas, né? Mas pode ser uma saída, porque eu acho que um dos problemas do Flamengo é na parte física. Aí o porquê é mais difícil de explicar, mas é um time muitas vezes lento, de pouca intensidade, que não consegue marcar na frente, às vezes não tem velocidade, e colocando 2 caras rápidos pelos lados pode ser uma solução para esse time ganhar um pouco mais fisicamente. Então pode ser uma alternativa sim, né? Com os 2 jogadores mais rápidos do lado do campo. Eles nem são tão criativos, mas são jogadores rápidos, são jogadores que podem acrescentar na parte física do time, que é talvez o principal problema ali do Flamengo. Acho que a atuação hoje foi bem, como eu disse, satisfatória, foi uma boa atuação, não foi excelente, mas foi dentro das circunstâncias de um time que está passando aí por uma fase, mais uma de transição, mudança de treinador e tudo isso, acho que acabou sendo um jogo aceitável do Flamengo, né? Competiu, marcou bem, disputou as bolas, não houve, digamos assim, displicência, né? O Fortaleza no segundo tempo pressionou bastante, perdia o jogo, jogava em casa, buscava o resultado, o Flamengo conseguiu sustentar bem ali a sua vantagem e ainda ampliou no final do jogo, né? Outra atuação boa do Felipe Luiz, que não jogava uma boa partida desde o jogo lá contra o Grêmio, quando o Flamengo venceu, ele jogou muito bem, mas aí fica muito claro, né? Ninguém em sã consciência, me parece, questionará a qualidade técnica desse jogador. A questão aí é outra, é a questão física derivada da idade. É um jogador veterano, não consegue mais ter rendimento físico satisfatório para disputar futebol em alto nível, consequentemente fica muito difícil para ele seguir jogando, né? É muito complicado para o Felipe Luiz. Os gols foram jogadas trabalhadas. Repararam que melhorou a saída de bola? O primeiro gol, por exemplo, foi de uma das várias vezes no primeiro tempo em que o Fortaleza pressionou e o Flamengo conseguiu sair jogando. Nessa ocasião, ele não rifou a bola, acabou que o goleiro Rossi saiu com a perna esquerda, mas não deu um chutão. Ele colocou a bola no peito do Arrascaeta, livre, deu um belo passe por elevação. E dali a jogada foi seguindo, tocando. Aí houve até a conclusão do Pedro no passe do Felipe Luiz, um belo corta-luz do Pulgar. Teve corta-luz nos 2 gols. O outro gol, bola roubada no ataque, Felipe Luiz, Ayrton Lucas, que faz o cruzamento rasteiro, corta-luz do Everton Ribeiro e a boa finalização do Luiz Araújo. Nesse momento, o time tinha um atacante, que era o Luiz Araújo. Encheu ali o meio campo, colocou um segundo lateral para fazer o corredor esquerdo. Deu certo, gente. O Tite colocou o Ayrton no lugar do Cebolinha para fazer a ponta esquerda. E ele fez o cruzamento. O Everton Ribeiro, que ele tirou do banco, faz o corta-luz. E o Luiz Araújo, que ele posiciona como único atacante até mais centralizado naquela altura, apareceu como centroavante e fez o gol. Então, as mudanças do técnico funcionaram, deram certo. Foi aí que surgiu o segundo gol, sacramentando uma vitória que estava ainda ameaçada, porque o Fortaleza buscava o gol e ainda tinha alguns minutos, evidentemente poderia ter chegado a um empate. E perder mais 2 pontos ali seria terrível, como o Flamengo perdeu com um gol no final, o pontinho que sustentava contra o Santos, o que era bem satisfatório
nas circunstâncias com aquela expulsão do Gerson ainda do primeiro tempo, né? Para o próximo jogo, o Flamengo não terá o Thiago Maia, que levou cartão amarelo, o terceiro. Também não terá o Felipe Luiz, né? Que levou cartão amarelo. Vejamos se volta o Wesley, se fica Mateuzinho, Ayrton Lucas será lateral esquerdo, e para o lugar do Thiago Maia, imagino que volte o Gerson, né? Para fazer uma dupla ali, naquela função que não é a melhor dele. É outro ponto para o Tite pensar. Coloca o Gerson como segundo volante ou tenta uma outra solução? Treino efetivo ali para essa partida do Rodrigo Caio. Tem o Igor Jesus, que está na seleção pan-americana, está voltando, me parece, mas para treinar, até jogar quarta-feira o garoto, não sei, acho difícil. Então ele não tem muitas opções. Não tem o Thiago Maia, que é o único volante, assim, mais de marcação que o Flamengo tem hoje à disposição do seu técnico, né? Que está suspenso também pelo cartão amarelo que recebeu nesse jogo lá contra o Fortaleza no Castelão, na capital cearense. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações